esse cálculo de duplicar os recursos de ação de fiscalização, quanto significa? Quanto é exatamente e se isso já inclui um pedido de ajuda de recursos dos Estados Unidos? Bom dia a todos. A meta de eliminação do desmatamento ilegal, reafirmada pelo presidente Bolsonaro hoje, durante a sua fala no encontro de líderes, ela proporcionará exatamente o que outros países também estão afirmando, que em 2030 alcançarão 50% de redução das suas emissões de gases. Portanto, com o Brasil reduzindo o seu desmatamento ilegal a zero, ele também chegará próximo de 50% de redução dos gases de efeito estufa, assim como os países anunciaram no evento de hoje, no mesmo patamar. Com relação ao desmatamento mais a curto prazo, as ações que se seguirão a partir de agora, a partir de 1º de maio, elas têm todas as condições de reduzir o desmatamento em prazo anterior a 2030. 2030 é o limite, mas nada nos impede de ir reduzindo o desmatamento desde agora. Para isso, o governo coloca os seus recursos de agências ambientais, Polícia Federal, logística das Forças Armadas, e abre a possibilidade, como foi dito hoje pelo presidente da República, abre a possibilidade para que os países, empresas, entidades nacionais e estrangeiras colaborem com o robustecimento do orçamento para a redução do desmatamento ilegal, que se dá, como o presidente disse hoje também, em duas frentes. Ele se dá tanto sob a ótica do comando e controle, quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, como a gente já sabe, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais e, como eu disse na outra esfera, o comando e controle. Lembrando que também foi dito hoje pelo presidente da República que o pagamento pelos serviços ambientais, sendo fundamental para colaborar na redução do desmatamento ilegal, ele tem como principal fonte de recursos o esperado mercado de carbono, mercado de créditos de carbono, os mecanismos previstos no artigo 5 e artigo 6 do Acordo de Paris. Esses recursos que nós esperamos receber com a regulamentação do mecanismo do artigo 6º de Paris, que é o grande objetivo da COP26 no final do ano, ele trará recursos vultosos para o pagamento pelos serviços ambientais. Parte desses recursos também pode ser usado em comando e controle. Os recursos especificamente de comando e controle serão dobrados, como disse o presidente na sua fala, e os recursos estão sendo estabelecidos agora por ocasião da aprovação do orçamento junto ao Congresso Nacional. Lucas Cherry, TV Cultura. Rafael Oliveira, SBT. Bom dia, ministro. Bom, no discurso do presidente, ele citou as limitações orçamentárias que o governo brasileiro enfrenta e, mesmo assim, disse que determinou o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização na região amazônica. Bom, o próprio governo já reconheceu que nos últimos anos teve uma redução nas equipes de fiscalização, entidades ligadas ao governo dizem também que a estrutura está desmantelada. O senhor, outro dia, numa entrevista, disse que a fiscalização sozinha não vai resolver o problema do desmatamento se as pessoas não forem colocadas no centro da discussão. Bom, eu gostaria de saber o que na prática vai resultar essa duplicação de recursos citada pelo presidente em relação ao número de contratações, estrutura, órgãos de fiscalização, como que deve funcionar na prática tudo isso? Obrigado. Como você bem ressaltou na sua pergunta, nós entendemos que os dois caminhos devem ser implementados juntos. O cuidado com os 23 milhões de brasileiros
que vem sendo há décadas deixados para trás e, portanto, um olhar sobre a sua necessidade social, econômica, o desenvolvimento econômico sustentável daquela região. Para isso, a necessidade de recursos a serem implementados imediatamente. Razão pela qual nós vimos abrindo essa possibilidade de que estrangeiros nos ajudem com recursos vultosos e imediatamente para cuidar da parte econômica e social da Amazônia. Em paralelo, a parte de comando e controle, a possibilidade, o Brasil apresentou aos Estados Unidos, a questão de um mês atrás, um plano de ação pedido por eles. Qual era o plano de ação que nós teríamos para que em 12 meses, havendo recursos, pudesse se avançar rapidamente nessa reversão ainda maior da tendência que havia de aumento do desmatamento. E esses recursos contemplam, como eu disse, a parte econômica e contemplam, como você perguntou, o comando e controle. Comando e controle que somará as forças de IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com equipes também da Força Nacional. Então nós temos Força Nacional, logística também das Forças Armadas, que tem muita condição de apoio logístico a tudo isso. É preciso contar com as polícias militares dos estados, que têm um papel fundamental nisso. Então há toda uma gama de ações e instituições que desempenhariam esse papel. O que é importante é que, para escalar o volume de equipes e de batalhões ambientais que nós queremos com a Força Nacional, é preciso ter recursos adicionais, porque além das diárias e do pagamento pela logística, você tem ali também custos bastante elevados de deslocamento, enfim. Então, o recurso, em parte, é para suprir essa ação. Próximo, Flávia Said, Metrópolis. Eu gostaria de saber, ainda com relação a essa questão da duplicação dos recursos para as ações de fiscalização, se o senhor poderia discriminar qual que é o orçamento desse aumento. Também queria saber se o governo pretende manter a atuação das Forças Armadas ali na Amazônia, tendo em vista que a GLO vence agora no dia 30 de abril. E, por último, eu pergunto ao senhor se tem alguma negociação em torno do retorno das doações do Fundo Amazônia, se é possível que essas doações sejam retomadas ainda no atual governo, até o ano que vem, se foi firmado algum compromisso para possibilitar a volta das doações. Obrigada. Bom, com relação ao orçamento, o número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. E isso é importante porque dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam, é importante deixar claro, aqui não é substituição, elas se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, e contar, também da sua pergunta, contar com o apoio logístico das Forças Armadas, que na Amazônia é muito importante, distâncias grandes, as Forças Armadas têm essa capacidade logística muito acentuada. Se vai haver continuação ou não da operação de garantia da lei da ordem, essa é uma decisão que está sendo ainda avaliada. E com relação ao Fundo Amazônia, nós entendemos que a suspensão da fruição dos recursos do Fundo Amazônia, que foi uma decisão, uma carta enviada pela Noruega ao Brasil naquela altura, pode ser restabelecida, inclusive há entendimentos nesse sentido, pode ser restabelecida se ao final do ano de medição do ano de desmatamento, que é o PRODESG 2020, que se encerra a medição no dia 31 de julho, começo de agosto, se houver número final que mostre a tendência de queda desse desmatamento, abre-se a possibilidade de restabelecimento, mas essa é uma questão que remonta, obviamente, à posição dos doadores, sobretudo a Noruega. A próxima jornalista inscrita é Simone Iglesias,
que nos encaminhou a pergunta para a assessoria. Ministro, o presidente se comprometeu com 3 metas em seu discurso: redução das emissões de CO2 em 30% até 2025 e em 43% até 2030. Neutralidade climática em 2060, podendo antecipar esse prazo para 2050. E a eliminação do desmatamento ilegal até 2030. Como esses objetivos serão atingidos? Muito obrigada. Bom, o presidente determinou a manutenção, evidentemente, dos aqueles compromissos já assumidos e foi mais além. Ele, ao assumir o compromisso de eliminação do desmatamento ilegal em 2030, ele reforçou o orçamento, como já comentamos aqui, o que pode, com essas ações, dar espaço para que o 2030 seja antecipado na prática. Com isso será tão e mais fortemente feito quanto a gente possa receber recursos tangíveis, volumosos e imediatos dos países e empresas estrangeiras. Quanto mais recursos vier, quanto mais apoio existir, maior a probabilidade de antecipar tanto o desmatamento ilegal, a extinção do desmatamento ilegal, quanto a redução de 50% dessas emissões que virá junto com a eliminação do desmatamento ilegal. Outro aspecto importante, que é a que se deixar claro, o governo havia colocado a meta de 2060 de neutralidade carbônica, que é a mesma meta que a China colocou. O Brasil havia dito na sua NDC que poderia antecipar essa meta mediante recursos que pudessem vir, que o país pudesse receber, recursos que viriam ao longo dos anos para poder antecipar até 2050. O presidente Bolsonaro foi além nesse aspecto e determinou que seja 2050, independentemente de recursos, o que é uma colocação, uma posição exatamente igual a países que têm muito mais contribuição nas emissões globais do que o Brasil, que é apenas 3%. Próximo profissional de imprensa, Guilherme Rosler, G1. Bom dia, ministro, tudo bem? O senhor tem falado sobre repasse de recursos de... O senhor tem falado de repasse de recursos de empresas ou países estrangeiros. Algum país ou empresa estrangeira já sinalizou que pode enviar o recurso de fato, ou isso deve ficar para depois da discussão da COP, que é mais no final do ano, quando se espera regulamentar o artigo 6º? Obrigado. O principal mecanismo para a fruição de recursos no mundo inteiro será o mercado de carbono construído sob as regras do artigo 6º, 6.2 e 6.4. Esse, sim, é o elemento-chave para que esses mecanismos de carbono, e que o Brasil tem todo o interesse, o Brasil vem incentivando ao máximo que seja elaborada essa regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, já foi a nossa posição em Madrid e continua sendo. Foi assim em 2020 e continua sendo esse ano. Nós entendemos ser fundamental para que se estabeleça a plenitude do que se queria com o Acordo de Paris, o mecanismo de mercado previsto no seu artigo 6º. Esses recursos de países estrangeiros ou empresas, etc., podem fluir para diversos países, não só no artigo 6º, conforme eu acabei de dizer, mas podem também ser recebidos a título de reconhecimento do artigo 5º. Lembrando que o Brasil, sob o artigo 5º do Acordo de Paris, acumulou créditos esses certificados pela ONU, está lá certificado pela ONU, entre 2006 e 2017, de 7,8 bilhões de toneladas de carbono. O Brasil já tem esse crédito a título de artigo 5º, sistema REDD+. Ou seja, esses 7,8 bilhões de toneladas, se fossem reconhecidos e pagos no mesmo parâmetro, por exemplo, que é praticado na Califórnia, o Brasil teria um crédito de 133 bilhões de dólares. E desses 133, nós recebemos apenas um. Significa que nós temos espaço para receber, ainda no artigo 5º, em caráter voluntário, um número efetivo e substancial de recursos que ajudariam muito na
no combate às ilegalidades e, ao mesmo tempo, na melhoria da qualidade de vida dos 23 milhões de brasileiros na Amazônia. Da mesma forma, ainda também sob a ótica de contribuições voluntárias, o Brasil receber esse apoio para que se implemente o plano que foi colocado de comando e controle e incentivo econômico de 12 meses, orçado em US$1 bilhão, também é um número bastante razoável, é um número que está muito aquém, como eu disse aqui, dos 132 bilhões de dólares que o Brasil tem de crédito, e também se insere dentro da ajuda muito bem-vinda que foi oferecida pelo presidente Biden durante a campanha, no volume de 20 bilhões de dólares. Então, nós não estamos sequer pedindo os 20 bilhões de dólares. US$1 bilhão para essa operação de comando e controle junto com incentivo econômico terão sim bastante condição de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal naquela região em 12 meses. Está encerrada essa